Close your eyes, come to me. Hoje tivemos o início da segunda temporada de O Invencível. Nossa, fazia tempo que eu estava esperando por essa temporada. E achei até que não ia sair mais. Demora. Mais de um ano aí esperando, né, eu acho. E sem dúvidas é uma das melhores séries animadas que nós temos, cara. A da Amazon, com certeza é a melhor, não tem pra onde correr. É uma série que me lembra muito The Boys, mas eu não vou ficar aqui fazendo análise da temporada inteira, né, com o que se parece. Quero falar sobre esse primeiro episódio. Esse primeiro episódio já começou incrível. Logo no início, nós já vemos o Mark e o seu pai, o Omni-Man, dominando o planeta Terra, né? E a gente fica se perguntando, nossa, mas como é que pode? Não terminou assim a temporada, né? Terminou o Mark sendo massacrado pelo Omni-Man e o Omni-Man indo embora, né? E todo aquele drama de pai e filho familiar, e de repente começou agora a segunda temporada, eles amigos, concordando em tudo e tocando o terror, né? A gente viu ali também, logo no começo, a cidade destruída, o planeta Terra, que dá a entender, completamente tomado pelos Viltrimanianos. E começa uma luta inicial entre o Mark, que é meio Viltrinamita e meio humano, contra o Imortal, né? E a gente vê ali uma luta mais ou menos equilibrada, dá pra ver que o Mark ele leva uma ligeira vantagem nessa batalha, mas quando o pai do Mark chega, o Omni-Man, não tem pra onde correr, galera. O Superman ali contra o Hércules, você vê realmente que o Omni-Man ele é extremamente poderoso, ele acaba com o Imortal assim em segundos, né? Ele quebra o Imortal, corta o cara no meio, decepa. É uma coisa bem The Boys mesmo, assim. Parece também a Liga da Justiça Apocalipse, né? Aquela série animada que divide em duas partes. Então, aquele início já de Invencível já começou explodindo na nossa cabeça, assim, pum! Aí de repente, né? Corta e a gente vê a resistência da Terra, a Terra já completamente tomada e uma resistência ali, e o Omni-Man invade o subterrâneo, já tocando o terror assim, e o Omni-Man e o Mark, eles são dois personagens extremamente OPs, que não tem quem consiga derrotá-los, né? Pelo que a gente vê ali na série animada, principalmente o Omni-Man. O Mark ainda está mais fraco e etc, mas o Omni-Man, ninguém, absolutamente ninguém, consegue ir de frente a ele, consegue ter realmente uma resistência contra ele. É um cara extremamente OP, extremamente roubado. A build dele ali, ó, não tem pra ninguém, cara. Ele chegou, ele vai arregaçar e acabou. Não tem conversa, não tem papo, não tem caô. Então quando ele chega, é extremamente intimidador. Ele tem uma, como é que eu posso falar assim, uma presença, ele tem assim, uma força aterradora dele, assim, que você olha pra ele e pensa assim, acabou. Não tem o que fazer, acabou. Estilo Homelander, o Capitão Padre do The Boys também. E a gente vê a resistência ali que só consegue falar, só consegue, né, não consegue fazer nada contra ele. Tem até falta de palavras para descrever. E aqui no esconderijo da resistência, a gente consegue observar alguns personagens, né? Como, por exemplo, a Eve, a ex-namorada dele também, com um visual completamente diferente e também, pum, explode nossa cabeça, porque a gente não tá entendendo mais nada, cara. Tipo, a Terra Dominária, a Eve com a cabeça raspada, cheia de corte na cara, um personagem completamente diferente da última temporada também. E aqui a gente vê o robô também, que é o Homem de Ferro daqui, desse universo. E ele tá na versão antiga dele, né? Antes de fazer a clonagem, que é aquela versão de um feto, assim, todo todo, né? Sabe? Coitado, né, cara? Coitado, né? Ele sofre daquela doença e infelizmente ele nessa cena aqui ele continua nessa condição lamentável dele, mas a gente vê e fica pensando assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Esses personagens estão diferentes, não estão como na última temporada, será que teve um avanço temporal? Será que é um sonho? Eu fiquei achando que era um sonho, né? Quem tá aqui já assistiu o episódio, né? Porque tá com spoiler aqui, então a gente sabe que é outra realidade, né? Mas até o momento a gente fica com a cabeça, pum, explodiu a cabeça, explodiu. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Infelizmente é isso. E a gente vê que nesse esconderijo aqui da resistência, eles estão tentando tramar alguma coisa, alguma arma assim para conseguir parar o Omni-Man, né? Mas a gente sabe que o Omni-Man ele é imparável, galera, não tem o que fazer. Então aqui começa uma luta, né, do Omni-Man e o Mark contra a resistência, o que sobrou, né, dela, pelo menos é isso.
que sobrou dos heróis na Terra. E a gente vê que ele já mata logo o robô logo de cara, né? O Homem de Ferro já vai pra vala logo de cara. E você vê que o Omni-Man, ele não quer só ganhar, ele não quer só derrotar o inimigo, ele quer humilhar também, cara. O Omni-Man, ele não só mata, massacra e destrói, ele tem que humilhar também o cara. Aí tá lá o robô morrendo, né? A forma física do cara, né? Ali, todo deformadinho, morrendo. Aí ele fala assim, um dia você vai morrer também. Aí o Omni-Man olha assim pra ele e fala, claro, mas você nem deveria ter nascido. Caraca, bicho, o Omni-Man, ele não tem pena, velho, não tem pena. Ele é pior que o Homelander. Ó, o Capitão Pátria, cara, não é nada perto do Omni-Man, cara. O Omni-Man, ele, ó, tá nem aí, cara, tá nem aí. Aí aqui a cena já corta já a gente já vê o Mark lutando contra a Eva. E aí nessa brincadeirinha, cara, a gente já vê que a situação não tá boa pra Terra. A Terra não tem condições de ganhar deles. E o Mark, bastante agressivo, já bota ela pra dormir, quebrando o pescoço dela. E aí o pai dele chega pra ele e fala, você matou ela, mas não tem como você fazer mais nada, era isso mesmo. Aí ele fala, não, eu não matei ela, só coloquei ela pra dormir, né? Ou seja, ele quebrou o pescoço dela da forma que ela não conseguia mais mexer do pescoço pra baixo, né? Ficou tetraplégica. E aí o pai dele fala, ah, então era isso que você estava tentando fazer com aqueles manifestantes. Você estava treinando neles para fazer isso com ela, né? Aí, tipo, ou seja, o pai dele achava, antes disso, que o cara estava matando por prazer, né? Tipo assim, quebrando o pescoço do pessoal, deixando eles ficar ali agonizando até a morte por prazer. Mas na verdade ele estava treinando um golpe novo para usar contra a Eva. Aí nisso, ele ainda dá a entender que ele fez isso para visitar ela, né? Para visitar ela depois, né? Quando ele quiser. Se é que vocês estão me entendendo, né? A visita que ele quer com ela. Ou seja, realmente ali, cara, tem que ler nas entrelinhas, porque é um anime assim que é pesado, tá ligado? Não é uma coisa assim fácil pra criancinha assistir, né? Então a gente tem que ler nas entrelinhas também. Eles também não colocaram assim explicitamente, porque, né? Por quê, né? Pronto, aí passou isso, né? A cena corta, a gente já vê outro Mark, um outro universo, né? Pra quem já sabe que tá com spoiler, né? Ali era outro universo, mas até o momento a gente não sabia. Eu tava achando que era um sonho. Mas aí a gente já vê o Mark mais amorgado, mais entediado, ele já não sabe o que ele quer da vida. A gente vê ele fazendo algumas coisas básicas, né? Tipo apagar incêndio, é, ajudar o pessoal da SAMU, né? Prender alguns bandidozinhos pé de chinelo aí, assaltar banco, ele estava aprendendo. A gente não vê realmente assim um Mark lutando contra super vilões com poderes. Até tem uma cena lá, mas ele nem luta. Quem chega é a equipe lá do serviço secreto, né? E vai prender o pessoal. Mas você vê assim um Mark mais, né, amargurado, mais triste, mais cabisbaixo. Ele lembra muito o Batman do Ben Affleck também, para quem assistiu. Cara, você vê que realmente o Mark, ele tá traumatizado, cara. Ele sentiu o que o pai dele fez com ele. Aí uma parte interessante também é quando o Mark ele vai pra escola, né? Ele chega na escola, todo mundo olhando pra ele, todo mundo com pena dele, olhando pra ele com aquela cara tipo, poxa, meu irmão, que merda, né? Aí a gente lembra que, na verdade, todo mundo acha que o pai dele morreu, né? Acho que é Nolan o nome dele, se eu não me lembro, se não me falha a memória agora. Que ninguém sabe que ele é filho do Omni-Man, né? Mas o pessoal conhecia o pai dele, a identidade secreta dele, né? O pai dele, no caso. Aí, todo mundo olhando pra ele triste, aí chega lá o Valentão, aí todo mundo pensa que eles vão brigar, aí o Valentão dá um abraço nele e fala, meus pêsames, cara, seu pai morreu, né? Que triste, é muito triste perder o pai. Só que, na verdade, né? O Mark é muito pior, porque ele não só perdeu o pai, aquele pai que ele acreditava que era o pai dele, de verdade, que não é o pai dele, né? O pai dele é o Omni-Man, né? O pai dele realmente é o Omni-Man. E o pai dele, de criação, era a identidade secreta, né? A fachada, digamos assim, o fingimento, né? Então ele fica triste com aquilo, porque todo mundo acha que o pai dele era um cara legal, um cara do bem, mas na verdade o pai dele é um tremendo filho FDP, é um tremendo maldito, né? E que escraviza pessoas, que tortura, né? Que toma planetas, enfim. Ele fica com esse peso na consciência. Aí a cena corta, aí chega a namorada dele, né? A atual, a Amber,
e leva ele pro refeitório, ele conversa com ela, e aí a gente percebe mais um pouco do Mark, o que é que ele tá sentindo, as coisas que ele tá vivenciando na cabeça dele. E a gente entende por que o personagem estava morgado, triste, entediado lá atrás. Por quê? Porque ele se sente culpado, porque ele não conseguiu parar o pai dele, ele não conseguiu, cara, e não tem quem consiga também, né? E a namorada dele fala, não, você não tem culpa disso, a culpa é do seu pai, ele que realmente é o vilão, mas ele se culpa, e ele fica tentando fazer atos altruístas, né? Como se fosse compensar aquilo que o pai dele fez, aquilo que ele não conseguiu fazer para defender a população. Mas a namorada dele tenta passar-lhe uma mensagem boa para ele, tenta falar para ele que ele não tem como realmente deter o pai dele, mas infelizmente é uma mensagem que não entra na cabeça dele e ele fica remoendo isso, remoendo, sem parar. Cena corta e ele tá numa cafeteria, ele se encontra com o Cecil e eles vão conversar, ele quer voltar lá para os Jovens Titãs, vou chamar assim, né? Ah, e infelizmente o Cecil ele não quer mais, né, trazer ele de volta no momento, porque ele não sabe se pode confiar no Mark, se não pode, se o Mark tá bem da cabeça, se não tá. Então ele tá muito na dúvida se ele pode ou não contar com o Mark. Aí nisso o Cecil não quer trazer ele de volta para a equipe, né? E ele fala assim: "Eu não preciso da sua permissão para ser super-herói. Eu posso fazer o que eu quiser." Aí Cecil olha para ele e fala assim: "É Mark." Aí ele fala assim: "Sabe quem mais me disse isso?", né? Aí fica subentendido que foi o pai dele, né, que falou isso. Aí ele vê, putz, eu tenho mais do meu pai do que eu acho que realmente eu tenho, né? Isso entra mais ainda na cabeça dele. Aí nesse meio tempo aparece um Kang, né? Que é um cara que está em vários mundos aí, tem o poder de abrir portais dimensionais e viajar entre as realidades, entre linhas do tempo também. E ele tira da prisão os gêmeos, né? A gente vê ele tirando da prisão os gêmeos e levando eles para fazer experimentos. E o que ele quer é simples: pegar a mente das outras variantes dele e colocar na própria mente, né? Para ele ter todas as vivências de todos esses mundos. Ele fala que não basta somente ele conversar com ele mesmo para pegar a visão, pegar a realidade. Ele tem que sentir, ele tem que vivenciar isso. Então os gêmeos eles criam uma máquina para pegar a mentalidade de todos eles e colocar em um só Kang, né? Ali. E para ele ter, digamos assim, a onisciência de todos os outros Kang, todas as vivências, todas as realidades, para diante disso ele criar mecanismos para que ele mesmo possa tirar suas conclusões e agir da melhor forma possível na visão dele, claro. Enquanto isso, os Jovens Titãs estão lá lutando contra um gigante. De fala e vocabulário. O gigante parece ter a capacidade mental de uma criança de 8 anos. Que tem a mentalidade de uma criança de 8 anos. E eles estão na batalha lá. E a gente percebe que, eu nem sei o nome dele, mas estou chamando aqui de Jovens Titãs, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Nos próximos vídeos, galera, eu vou colocar o nome certinho de cada um, tá? E aí o que acontece? Os Jovens Titãs estão lá lutando contra o gigante. E eles veem que o garoto, o robô, por ele estar num corpo jovem, né, de criança, ele não consegue ter aquela mentalidade mais adulta, aquela mentalidade mais sagaz, né? Porque a mente dele também regrediu um pouco. Como ele está como criança, a mente dele também está mais infantil, mais jovem, né? E como ele está num corpo humano agora também, ele está lá lutando diretamente contra o inimigo, agora ele sente medo, ele sente pavor, ele sente tristeza, né? Então ele não consegue lidar muito bem com essas emoções. A garota monstro tem que salvar o robô, né? Dessas lutas aí. O robô ele tá com muito medo, ele não consegue mais ser um líder. E diante disso, o Cecil, ele reúne a equipe e fala que a partir de hoje, o robô não vai mais ser o líder da equipe. Eles precisam de alguém experiente, alguém que já teve várias guerras, alguém que sabe liderar, né? Eles trazem quem? Eles trazem o Imortal de volta. Então o Imortal passa agora a ser o líder dos Jovens Titãs. E também é nos apresentado um personagem novo, que é a cara do Mark, só que negro, né? A roupa lembra muito ele, o óculos, é tudo igual, tudo igual. Acho que isso aí vai ter alguma coisa no futuro, não sei, né? Não li as HQs, tô sem saber também aí, junto com vocês. Mas eu acho que vai ter algum desenrolar dessa história aí, ainda vai ter algum desenrolar. Aí a cena corta, a gente vê o Mark conversando mais uma vez com o Cecil e está acontecendo uma situação onde o Mark ele vai ter que ser acionado
e ele vai, e é justamente isso, os gêmeos lá azul, que parece muito o Professor Hulk, né, dos Vingadores, 2 versões ainda mais, eles são fortes, né, e super inteligentes, igualzinho o Hulk, né, o Professor Hulk ali do Bruce Banner. Aí beleza, aí o Mark chega lá, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, só sabe que tem um super vilão ali, e se tem um super vilão fazendo alguma coisa, ele tem que acabar com isso, né, não tem como deixar o vilão continuar essa brincadeirinha dele. Aí ele quer lutar, começa a lutar contra o vilão, começa a ganhar. E aí o cara lá, o Kang, fala, putz, meu irmão, ele vai ganhar, vai interromper meus planos aqui. Então eu vou invocar aqui mais uns caras para ajudar. Aí invoca as variantes dos gêmeos, né? A gente vê vários ali de outras dimensões lutando contra a Mark. Inclusive eles ganham, né? Esse Invencível aí que de invencível não tem nada, né? Sempre apanha. Aí vai, leva uma pisa, quando ele vai morrer... Aí o Kang fala assim, não matem ele tem que sobreviver, ele tem que viver. Aí os caras, não, a gente tá nem aí não, pode deixar que a gente vai, ó, passar o cara, vai jogar no Vasco agora ele, vai sair daqui, vai jogar no Vasco. Aí nessa brincadeirinha o cara pensa assim, o Kang, pô, se for pra estar assim, eu prefiro não colocar meu plano. Se for pra ter sangue, se for pra matar as pessoas, eu prefiro que isso não aconteça, né? Aí ele tira o capacete e isso aí já é uma explosão, que acaba matando todo mundo. Ele não queria sangue, mas ele acabou matando todo mundo, né? É incrível, né? Ele só ia morrer uma pessoa, que era o Mark, e aí ele fala, não, se for pra ter sangue, eu prefiro que não tenha, mas ele derrama mais sangue ainda. Ele mata todas as variantes dele, mata todos os professores Hulk, ali também os azulzinhos gêmeos, só o Mark sobrevive, né? E aí o pessoal chega, né? O Jovem Titã chega lá, a equipe depois, muito depois, né? O roteiro só deixa eles chegarem depois. E aí eles dão os parabéns ao Mark, fala que ele fez o que tinha que fazer, e que é isso mesmo, a missão foi cumprida, né? Volta pra casa, e ele fica meio triste, não era isso que ele queria. Ele vê que realmente também ele não conseguiu fazer nada, foi o cara lá que explodiu tudo, ele só ficou com o crédito, e ele vai embora triste, mais uma vez, amorgado, desamparado, e acaba aí o episódio, né? E aí pra finalizar, tivemos aquela cena pós-crédito, a gente descobre que o gêmeo azul sobreviveu, né? Pelo menos um deles sobreviveu. E ele tava com um lado todo deformado, né? Lembrou muito o Incrível Hulk, depois que ele usou a manopla do Thanos e fez o pedido, né? Que ficou todo queimado. Mais uma vez aí, uma referência aos Vingadores, né? E aí ele tava todo queimado de um lado, e ele encontra o rapaz lá, o Kang, que tava lá também. E o Kang, uma das variantes, né, dele, que sobreviveu, e estava todo deformado também, com o cérebro correndo pelo corpo, cheio de sangue. E aí ele se teleportou, né, tava meio malucão da cabeça, doidão, se teleportou e vida que seguiu. E aí o carinha azul falou, meu Deus, nunca mais eu trabalho pra ninguém, só trabalho pra mim mesmo. Mais uma vez, né, sempre dá treta pro coitado. E aí foi embora também. E vida que seguiu, né? Essa foi a cena pós-créditos. Por enquanto, só tem esse episódio liberado. Vamos esperar, aguardar as cenas dos próximos capítulos. E se inscreve no canal, deixa o like, que vai ter aqui a saga toda. E eu vou trazer também outras obras também, né? Filmes e séries. Pretendo falar sobre séries e filmes. Então, acompanha o canal, deixa o like, se inscreve, por favor. E deixa um comentário bonito. Valeu, falou e até a próxima.